Imagine um mundo onde o azul profundo se torna um deserto líquido. Os oceanos, antes vibrantes de vida, transformam-se em vastas extensões silenciosas e tóxicas. Um futuro distópico onde a vida marinha, como a conhecemos, deixaria de existir. A vastidão azul, que cobre mais de 70% da superfície da Terra, é essencial para a vida no planeta. Os oceanos regulam o clima, fornecem oxigênio, absorvem dióxido de carbono e são fonte de alimento para bilhões de pessoas. A perda desse ecossistema vital teria consequências inimagináveis para toda a vida na Terra. A saúde dos oceanos está em estado crítico. Décadas de exploração desenfreada e negligência ambiental levaram a um acúmulo de problemas que ameaçam a vida marinha e, por consequência, a nossa própria existência. As principais causas dessa catástrofe iminente são a poluição, o aquecimento global e a acidificação dos oceanos. A poluição marinha assume diversas formas, desde o plástico que sufoca a vida marinha até os produtos químicos tóxicos que contaminam a cadeia alimentar. O aquecimento global, causado pelo excesso de gases de efeito estufa na atmosfera, aumenta a temperatura da água do mar, causando o branqueamento de corais, que nem de longe lembra o colorido da bandeira do Brasil, e a morte de outras espécies marinhas. A acidificação dos oceanos, resultado da absorção de dióxido de carbono da atmosfera, diminui o pH da água do mar, impactando desde a base da cadeia alimentar, como o nosso camarãozinho, até os predadores do topo, como o imponente tubarão branco. A vida nos oceanos está em um ponto de ruptura. A combinação de poluição, aquecimento global e acidificação dos oceanos está criando um ambiente tóxico e inóspito para a vida marinha. Espécies inteiras de peixes, mamíferos marinhos, aves marinhas e corais estão desaparecendo a um ritmo alarmante. A pesca predatória, a captura acidental de espécies não-alvo e a destruição de habitats críticos, como recifes de coral e manguezais, intensificam ainda mais a crise. A perda da biodiversidade marinha não só ameaça a saúde dos oceanos, mas também compromete a segurança alimentar global e a subsistência de milhões de pessoas que dependem da pesca, como as comunidades tradicionais que vivem da pesca artesanal no litoral brasileiro. Se não mudarmos nossas práticas, em breve, os oceanos não terão mais nada para nos oferecer, nem um peixinho para a moqueca. Os oceanos desempenham um papel crucial na regulação do clima global. Eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono emitido pela atividade humana, como o trânsito caótico nas grandes cidades, e distribuem o calor ao redor do planeta através de correntes oceânicas. Com o aquecimento da água do mar, a capacidade dos oceanos de absorver dióxido de carbono diminui, exacerbando o efeito estufa e acelerando o aquecimento global. O derretimento das calotas polares e das geleiras, impulsionado pelo aumento da temperatura, contribui para o aumento do nível do mar, ameaçando comunidades costeiras em todo o mundo, incluindo cidades históricas como o Rio de Janeiro e Salvador. A intensificação de eventos climáticos extremos, como furacões, tufões e ciclones, é outra consequência da degradação dos oceanos, que podem causar impactos comparáveis às chuvas intensas que assolam o Brasil. Agindo para salvar os oceanos, um farol de esperança. A situação dos oceanos é crítica, mas ainda há esperança, como um farol que guia os navios na tempestade. Ações urgentes e coordenadas em nível global são essenciais para reverter a degradação dos oceanos e garantir a saúde do planeta para as gerações futuras, para que nossos netos também possam nadar no mar. A criação de áreas marinhas protegidas, a redução da poluição, o combate à pesca ilegal e a promoção da pesca sustentável são medidas essenciais para proteger a vida marinha e restaurar a saúde dos oceanos. A transição para uma economia de baixo carbono, com foco em energias renováveis,
É fundamental para mitigar os efeitos do aquecimento global nos oceanos, como trocar o carro por bicicleta ou usar transporte público. Um oceano de soluções, tecnologias e políticas inovadoras. A inovação tecnológica e a implementação de políticas públicas eficazes são ferramentas poderosas na luta para salvar os oceanos, como um anzol que puxa a solução para a superfície. A ciência e a tecnologia oferecem soluções promissoras para enfrentar os desafios da poluição, da pesca predatória e do aquecimento global. O desenvolvimento de tecnologias de tratamento de água e esgoto mais eficientes, a criação de materiais biodegradáveis que substituam o plástico, a implementação de sistemas de energia renovável, como a energia solar abundante no Brasil, e o desenvolvimento de técnicas de aquicultura sustentável são exemplos de inovações que podem contribuir para a saúde dos oceanos. Mudanças individuais. Impacto global. O poder de cada gota. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção dos oceanos. Pequenas mudanças em nosso dia a dia podem fazer uma grande diferença quando adotadas por milhões de pessoas, como um mutirão para limpar as praias, adotar hábitos de consumo consciente, reduzir o uso de plástico, como carregar sua própria sacola de compras, economizar água e energia, como apagar a luz ao sair de um cômodo, e apoiar organizações que trabalham pela conservação dos oceanos, são atitudes simples, mas poderosas. Lembre-se, cada gota conta. Cada ação, por menor que seja, contribui para a saúde dos oceanos e para a garantia de um futuro sustentável para o nosso planeta. O futuro dos oceanos. Um chamado à ação coletiva. O futuro dos oceanos e do nosso planeta está em nossas mãos, como uma bola que precisa ser passada adiante. A crise ambiental que enfrentamos exige ação urgente e coordenada em nível global. Governos, empresas, comunidades costeiras e indivíduos precisam unir esforços para reverter a degradação dos oceanos e garantir a saúde do planeta para as gerações futuras, como um time de futebol unido pelo mesmo objetivo. O momento de agir é agora. O futuro dos oceanos e o nosso próprio futuro dependem das escolhas que fizermos hoje.